nous avons Claro, qui est une actrice, nous avons Alex, nous capable de dire, un haïtien qui passe des présentations dans le Brésil, surtout, non, Porto Alegre, puisque nous avons parlé d'un projet qui en cours là, et qui est un projet qui est en phase finale, qui est pour sortir très bientôt. Mais il n'y a pas pour compte, il y a un Brésilien avec eux, un Brésilien capable de dire, qui remet culture haïtienne, qui remet collaborer avec Haïtiens. Nous allons laisser coller quelques mots pour nous faire un petit balavel. Hoje é dia especial para mim, Henrique, para falar pouquinho sobre esse projeto que tem. Tem Alex, Jorge e tem o Clau. E teu nome é Henrique e... Henrique, só isso. Henrique Laude. Henrique Laude. Esse tem palavra que eu gosto muito, que você está usando no nosso projeto, nesse provérbio do Haiti. Depois vai falar tudo sobre isso, mas como você não é haitiano, como você não é haitiano, como tem muitas palavras para colaborar com nós haitianos desse projeto. Primeiro dia que você está conversando com o Alex, como você fala com ele, o Alex, eu vou fazer um projeto. Com a primeira palavra que você está falando com o Alex, do seu projeto. Tudo começou, na verdade, antes do Alex. Eu dava aula de cinema numa escola lá em Encantado, e em 2015, na minha turma, tinha um aluno que era o Peter. O Peter era um haitiano que tinha recém-chego lá em Encantado, e foram um dos primeiros famílias que chegou lá em Encantado para morar por lá. E os brasileiros, até 2011, 2012, tinham pouca aproximação com o Haiti. Alex era um que estava aqui, né, já, mas a maioria dos haitianos chegou depois, né, de 2012, 2013, né, foi depois dessa data. E eu conheci o Peter e ele começou a falar sobre o Haiti. E eu comecei a me dar conta como os brasileiros, como eu, não sabia nada do Haiti. E como o Haiti tinha uma história incrível. Como o Haiti tinha uma história de modelo que servia de referência não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, né? O primeiro país independente, a primeira Revolução Negra, com tantas histórias com ideais, né, tão importantes ainda hoje, né? Não só lá em 1804, mas ainda hoje o que foi pensado lá atrás é importante para o Brasil, para a América Latina. E como isso a gente não conhecia. E eu fiquei muito espantado. Pô, a gente aprende a história toda da Europa, a gente aprende toda a história, né, dos Estados Unidos. Como é que a gente não conhece a história do Haiti, que é uma das principais histórias da América Latina e que nos ensinam tanto e é tão próxima da história do Brasil? Vocês têm uma ideia? A gente comemorou agora no Brasil a independência, né, dia 7 de setembro, que todo mundo estava aí de bandeira. Imaginem que a independência do Brasil foi feita pelos próprios portugueses. Já pensou se Napoleão Bonaparte for fazer a independência do Haiti? Então a história do Brasil tá muito errada e pouco inspirada no Haiti. A gente precisa recuperar a história para basear o nosso futuro. E isso, então, comecei a conhecer o Peter, comecei a estudar a história do Haiti, da Revolução, que é maravilhosa, uma revolução muito forte, e falei, eu trabalhava já com cinema, falei, quero fazer um filme. Como que eu vou fazer, né? Eu não falo crioulo, não conheço muita gente. Aí que eu fui procurando, fui perguntando, alguém conhece, né, haitianos e tudo mais, e cheguei no nome do Alex, que era uma referência para todo mundo, né, um multiartista, com um trabalho musical já incrível. E aí me lembro que a gente foi lá, ainda em 2016, lá no Mercado Público de Porto Alegre, e aí chamei o Alex veio meio desconfiado, olhando o que esse brasileiro quer comigo, que ele vai... E apresentei a ideia do projeto, de um projeto anterior ainda, nosso primeiro filme. E o Alex gostou da ideia, a gente foi conversando, o Alex foi me ensinando muito, o Alex virou um mestre de apresentar essa história do Haiti, ele é quem conduz, né, quem me apresenta, quem conta, quem enaltece a história do Haiti. Então o Alex é uma grande referência para estudar, para pesquisar, para todo, e para a gente conhecer. Eu comecei a aprender muito mais, não só do que via nos livros, mas a partir das vivências do Alex, né? Então foi assim que a gente se encontrou e a gente segue aí nos projetos
desde desse primeiro lá em 2016. E chegamos agora no Natan gravou o Contrato para Pô. Isso, Henrique. Aí, como você achar uma ideia aí, que você faz um projeto e tem palavras dos haitianos, só haitianos também que sabem essa palavra muito forte. Natan gangu patat pajwe. Como você achar uma ideia assim para falar sobre do nossa cultura aí você não é haitiano, como tu saber esse palavras muito forte, Natan gangu patat pajwe. O que acontece, né? Dentro das minhas pesquisas, eu comecei a ver um monte de provérbios haitianos, né? Agora, em crioulo não vou saber, mas, né? Piti, piti, um passarinho faz seu ninho, né? Piti, piti, zoazo feniche. Atrás da montanha, mais montanha. Mano. Então, tem vários provérbios que eles conseguem condensar, sintetizar uma ideia muito grande. Isso aqui, tu pensar como em algumas palavras tu consegue sintetizar algo que tu poderia escrever num livro. Então esse conhecimento, né, que o haitiano tem de colocar em provérbios é algo assim que eu sou apaixonado. Então, o que estava falando agora para Alix, o meu sonho de repente é fazer um livro só de provérbios haitianos, né, reunir todos, porque isso é muito conhecimento reunido em tão poucas palavras. Tu pensa essas palavras, tu consegue, é uma situação, um contexto imenso que é totalmente ali sintetizado nessas palavras. Então, os provérbios haitianos têm muito conhecimento, tem muita história presente, né? Tem muita síntese, que eu acho completamente incrível e é muito inspirador. Então, quando tu vê essa palavra, essa frase, tu começa a pensar em um monte de ideias. Ela te abre um mundo, né, de conhecimento. E aí a gente parte disso para falar, né, dessa diáspora, para a gente falar, né, dessa revolução que foi silenciada, que foi calada, que ninguém quer que saibam. Então a gente usa um provérbio para falar de um monte de coisa que a gente acha importante, que precisa chegar em todo mundo, né? Não só no Brasil. É isso aí. Essa frase, a gente também tem muitas palavras e a gente também pode escrever uma situação do nosso povo do Brasil também, porque quando a gente fala do Natan gangu patat pajwe, tem muitas coisas dentro dessa frase. E você já sabe um pouquinho do Dessalines, Catherine Flon, Legba. Não, só o Legba que é bem um pouco diferente para você, porque a gente sabe um pouquinho da nossa história do Dessalines, Catherine Flon. E tem duas palavras aqui, Legba e Madansaga. Tu sabe um pouquinho sobre isso? Sim, porque o que a gente pensou? O Dessalines e a Catherine Flon são figuras históricas, né? Sim. Eles foram personagens ativos na Revolução. Só que eles não estavam sozinhos, né? Eles foram inspirados, tinham uma força espiritual junto com eles. Sim. Né? Tu sabes muita coisa, cara. Você fala de força espiritual. Exatamente. Quando a gente vai resgatar lá na cerimônia de Boi Caimã. Isso, cara! E aí a gente precisava materializar num filme, né, essa presença espiritual. Uhum. Né? Então a gente foi buscar, junto com o Leiba, mas também a Madame Sarra, que é quem segura, né, toda a estrutura do Haiti, enquanto que os filhos estão na diáspora, por exemplo. Né? Quem está lá mantendo o país vivo, mantendo o país funcionando de pé, enquanto que os filhos, os seus descendentes estão na diáspora. Então, essas duas pessoas que não são, né, uma figura que foi materializada como Dessalines, né, que foram pessoas, que foram heróis, como a Catherine Flon, essas estão mais no campo do espiritual, do simbólico, né? Tem um simbolismo nisso. Isso. Mas a gente precisava, porque a gente não pode falar da história do Haiti sem falar do espírito dessa revolução, né? Então, Isso. trazer essas duas figuras tinha essa importância nesse... Legba, a gente já sabe, mas sobre do Madansaga, tu sabe um pouquinho sobre Madansaga? Que é quem mantém a economia, né? Quem tá, a Potomitã, quem tá ali Isso cuidando do seu, de fazer a colheita, de vender na feira, né? De preparar a subjumu, que a gente fala também no filme. Você já fala também do subjumu? A gente está fazendo, no filme tem a subjumu também, que é isso, né, um preparo, mas que tem muita história nele. A culinária também tem muita história.
Então são esses vários elementos dessa história que poderiam fazer milhares de filmes sobre a história do Haiti. Isso A mesmo. gente tenta sintetizar também um pouco esse... Tá bom. E aí, eu vou terminar. Mas tem... tu falei antes, a gente, os brasileiros não estão estudando história do Haiti na escola. É coisa ruim, cara. Se o Haiti foi o primeiro país do mundo que pegou a independência, quando fala do América Latina, tu sabe, o Haiti pegou a independência o 1º de janeiro de 1800, como se fala assim, Alex? 1804. 1804. O Brasil foi? 1888. Tu sabe? Tu viu? Por que a gente não tá falando sobre nossa história na escola do Brasil? Que a gente... E ainda tem outra coisa, não é só a independência. Outro ponto importante que é o fim da escravidão. No Brasil, a gente foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. É isso. Então é sobre a liberdade que a gente fala. E aí que tá, a independência do Brasil não foi independência, porque foram os próprios portugueses. Onde já se viu? Os próprios portugueses Você tá falando uma coisa declararam... muito importante, cara, que eu não sabia. A gente não teve uma independência do povo. Foi os portugueses que falaram assim, não me interessa mais, vou deixar o país independente. Quem virou imperador do Brasil... Você fala sobre do Portugal. Exatamente. Quem virou o imperador do Brasil foi um português. Não foi um brasileiro, não foi um indígena, não foi um negro. Verdade. Foi um português. Então isso não... Né, entende que é uma independência, mas totalmente diferente da independência haitiana. Que isso é um modelo, isso é um símbolo. Isso tem ideais, isso tem a bravura, a luta. Isso mesmo. Tá bom, última palavra para terminar. Como você pode ajudar nós também para falar sobre ao povo brasileiro também, para saber um pouquinho da nossa história, cara. Quando o brasileiro viu um haitiano aqui na rua, aí também no Porto Alegre, São Paulo, para falar só uma ideia, só todos os haitianos vêm aqui para, como se fala, para buscar uma vida melhor. Mas sobre isso, não sabe nada com nós. Como você sabe muita coisa da nossa história, como você vai fazer também para falar da nossa história? Com o haitiano, um povo muito forte. Como você vai também ajudar nós? O que eu acho que a gente tem que ter em conta é que a gente deve muito para o haitiano. Seja na questão histórica e seja na questão atual. Formar uma sociedade com diversidade é muito bom para o país. Isso desenvolve o país, isso traz novos conhecimentos, isso traz novas ideias, isso estimula o desenvolvimento do país. Então, quando a gente vê os haitianos chegando, outras culturas, outros países chegando, a gente tem que ser muito grato, porque isso é sinal de que o país vai ir para frente. Não adianta a gente ficar entre os brasileiros, entre algo conservador, algo que não vai à frente, entende? Então, a gente deve a história do Haiti, a gente precisa conhecer a história para servir de inspiração, né? Por ser esse farol de liberdade que inspirou Simão Bolívar, que inspirou tantas outras lutas de independência que ainda devem seguir inspirando, mas também por essa nova diáspora haitiana ali a partir de 2011, 2013 aqui no Brasil, que nos traz desenvolvimento, traz uma efervescência cultural que é muito importante. Traz talentos como o Alix, como a Clau, como tu também aqui na frente da rádio. É isso que o Brasil precisa para seguir à frente. Então, os brasileiros têm que ter essa percepção de que a gente tem que ter muito grato a vocês por estar conseguindo nos ajudar a desenvolver o país, a levar o país para frente. Isso mesmo. Muito obrigado, Henrique. Teu nome é Henrique e precisa do nome completo? Laude. Claro, pode escrever para mim? Vamos escrever aqui. Esse é difícil para essa questão. Todo mundo merci que está suivendo nous, côté que nous t'a fait un petit parler. Isso. E muito obrigado aí. Obrigadão, Obrigado. prazer enorme. Tá bom. Merci tout le monde qui t'a suivi nous et nous t'ai Henrique qui était avec nous là qui t'a fait un petit parler quand j'ai commencé nous t'ai Clau avec nous t'ai Alex qui t'a fait un petit parler et même si nous connaissons portugais pas tellement bon nous coller quelques mots quand même nous défendre hein, nous défendre quand même. Pour nous capable faire un petit parler avec lui de projet ça et ça étonné de parler de force spirituelle qui était dans l'indépendance ça bah avec force nous et là il parlait de l'armée et qui était dans tête de Napoléon Bonaparte. On parlait de l'armée française et l'armée était la plus puissante à l'époque et nous-mêmes avec Boudzon nous pour une bataille c'est une bataille qui était facile il y avait vraiment la force mystique capable de dire spirituelle
si capable de dire comme ça, qui était avec nous, qui était aidé à faire bataille ça, à quand même d'autres que moi, qui parlait de l'Igba, il parlait un petit peu de bas dans ça, c'est que c'est un Brésilien qui suivre nous, hein, qui remet culture nous, et qui dit, qui choisit déjà, dans tant gangou, patate pas jouer, qui pour bailler, qui baille, et pour ça non, et en dans phrase, dans tant gangou, patate pas jouer, ou quand écrit un livre, ou quand écrit un paquet de bagages dans Madame Sarah, il parle de lui. Encore une fois, muito obrigado, Enid. Fazendo. Ok, muito obrigado. Merci tout. Et pour ça, la privé très loin. Si on contentement pour moi-même lorsque moi, un Brésilien qui cherche une histoire nous et qui bataille pour arriver très loin. Merci tout le monde.